Oi, gente, tudo bem? Turma de execução penal. Olá, eu queria falar um pouco com vocês hoje acerca das medidas de segurança. As medidas de segurança elas estão previstas no artigo 96 e 97 do Código Penal brasileiro. Não é? Mas saiba de antemão que as medidas de segurança não é considerado pena, tá? A medida de segurança também é um tratamento, certo? Mas a medida de segurança, evidentemente, é para aquela pessoa que é reconhecido que na sentença penal ele cometeu um fato típico e anjurídico. No entanto, essa pessoa não tem culpabilidade. Não é? Então, ela não tem culpabilidade. Então, ela é doente mental. Então, aí o direito penal brasileiro determina que aí, nesse caso, deve ser aplicada a medida de segurança, certo? Então funciona dessa forma. O direito penal, dentro da teoria tripartida, o crime seria o quê? Um fato típico, antijurídico e culpável. Né? Típico é porque, de fato, o crime tem que estar previsto na lei, tem que estar tipificado, né? Antijurídico é que tem que ser contra o direito. Vocês também sabem que existem na lei penal as chamadas excludentes da antijuridicidade ou ilicitude. Por exemplo, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal, que pode tirar, né, o caráter criminoso desse fato. Tá? Pode absolver esse agente. E também tem que ser avaliada a culpabilidade. Né? Eu entendo que a culpabilidade também é um requisito da própria existência do crime. Alguns autores do direito penal entendem que a culpabilidade é só um requisito de aplicação da pena. De todo jeito, a culpabilidade analisa o quê? Exatamente o grau de entendimento desse agente, não é? A potencial consciência da ilicitude do fato, por exemplo, a inexigibilidade de conduta diversa, a imputabilidade desse agente. Né? Então, no caso de um doente mental que é comprovado através de perícia, por exemplo, esse doente mental ele pode aí ter a sua capacidade comprometida, mesmo ele tendo praticado um fato típico antijurídico, ele não tem culpabilidade. Então aí, sendo nessa situação, ele pode pegar apenas uma medida de segurança, certo? Deve ser observado também, gente, o que diz o Código Penal acerca da teoria do crime, notadamente a questão da aplicação da pena e da imputabilidade penal. Isso você vai observar no artigo 26 do Código Penal. Então, o artigo 26 ele diz: é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era ao tempo da ação ou da omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar de acordo com esse entendimento. Então, isso está previsto no artigo 26 do Código Penal. Então, deve ser avaliado, deve ser aquilatado no momento da ação ou da omissão como estava o entendimento desse agente. Não é? Então, se ele realmente sabia o que estava acontecendo. Porque se no momento da ação, por questão de doença mental ou desenvolvimento mental retardado, não é? O agente foi inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, isso daí vai gerar uma inimputabilidade. Mas mesmo assim, no tocante a essa imputabilidade, o direito penal ele determina que essa pessoa vai ter que cumprir medidas de segurança, MS, que estão previstas no artigo 96 e 97 do Código Penal. Então é fato que para se avaliar essa questão, a rigidez mental dele deve ser feita através de uma perícia.
Então, são esses técnicos que vão avaliar essa rigidez mental dele no momento, se reportando, é claro, ao momento da ação ou da omissão. Então, eles vão ter que se reportar a essa situação, tentar até voltar no tempo, não é? Analisando o sujeito, não é? O acusado, não é? Analisando também partes do processo, fazendo exames, não é? E isso é chamado, é uma peça processual penal que é denominada no âmbito do CPP brasileiro o incidente de insanidade mental. Então, o incidente de insanidade mental, ele está previsto no artigo 149 do Código de Processo Penal. Então, é dessa forma que na hora quando há dúvida da rigidez mental de alguém e esse sujeito está sendo acusado de um fato típico e antijurídico, ou seja, ele está sendo acusado de um crime e há dúvida na rigidez mental dele, imediatamente, gente, deve ser feito a perícia, o incidente de insanidade mental. Então, o artigo 149 do Código de Processo Penal, ele determina isso. Então, por sua vez, você tem no 149 que até em fase de inquérito policial é necessário que seja feito o exame. Então, lá no CPP, não é, determina isso, até em fase de inquérito. É evidente que não é o delegado que determina que seja feito o exame. O delegado, ele representa para o magistrado, ele representa, e o magistrado, aí sim, é ele que defere, certo? Então, é ele que autoriza que seja feito o incidente de insanidade mental do acusado. Então, vejamos o que reza o artigo 149 do Código de Processo Penal. Diz aqui: quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico legal. E no parágrafo 1º deixa claro que isso pode ser feito ainda na fase do inquérito. Pode ser feito a qualquer momento, mas é naquele instante em que há dúvida no tocante a essa rigidez mental desse acusado. Porque, veja bem, gente, o direito penal brasileiro, conforme se verifica lá no artigo 26 do Código Penal, ele trabalha com o chamado sistema vicariante. Vou repetir. Ele trabalha com o chamado sistema vicariante. O que é que significa isso, gente? O sistema vicariante, ele determina, isso ocorreu depois da reforma de 84, que se o sujeito ele é doente mental, a única cor que ele pode pegar no âmbito do direito penal é a medida de segurança. No entanto, se ele for imputável, ou seja, ele é sã, aí sim ele pode pegar a pena. Nós sabemos também que o direito penal, não é? Ele determina no artigo 27, se for porventura um menor de idade, não é? Ele também se torna inimputável. Um menor de idade, aí entra em ação a lei especial. O menor de idade, na realidade, ele comete, não é um crime, é um ato infracional. Então, esse menor de idade, ele pega uma medida socioeducativa, não é? Então, ele pega uma medida socioeducativa e ele vai responder por que lei? Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a lei número 8.069/90, lei número 8.069/90, tá? Se for um doente mental, aí é diferente. Ele responde pelo processo, vai ter que ser apurado de fato, tá bom? Vai ter que ser avaliado se ele cometeu um fato típico e antijurídico, não é? E diagnosticada a culpabilidade dele. Muitas vezes o incidente de insanidade mental ele já é feito logo no inquérito policial ou na instrução, já se detecta que ele realmente tem uma doença mental, tá bom? Mas o processo ele tem que andar, não é? Ele tem que ter o seu desdobramento até o fim para se avaliar se de fato ele cometeu um fato típico e antijurídico que mereça então a aplicação dessa medida de segurança definitiva.
não é? Então deve ser visto isso no âmbito do processo penal. Então, se uma pessoa cometeu um crime, mas o crime ele é necessário que seja vista a questão da culpabilidade. Até na fase de inquérito, esse sujeito ele jamais pode ficar preso. Então, se é uma pessoa que cometeu um fato típico jurídico, o delegado está desconfiando que ele é doente mental, ele não pode ficar preso, gente. Ele não pode descer para um presídio, ele não pode ficar na capturas, ele não pode ficar no xadrez de delegacia. Esse sujeito ele deve ficar separado e já deve ser representado pelo incidente de sanidade mental. O juiz vai analisar isso com a maior brevidade possível e esse sujeito ele vai descer para onde? Para o manicômio judiciário. Se é principalmente um crime previsto com pena de reclusão, né, ele deve descer para o manicômio judiciário. Né? E lá ele vai ficar cumprindo uma medida de segurança preventiva. Não é? Isso aí vai ser reavaliado, geralmente é um prazo de 45 dias, que pode ser prorrogado, não é? Enquanto houver esse desdobramento desse processo. O fato é que se ele padece de uma doença mental, ele não pode ficar retido dentro de um presídio. É o manicômio judiciário. É isso que vai restar para essa pessoa, certo? Sob pena de haver invasão ao direito penal, tá bom? Então, o que regula o direito penal no artigo 26, eu repito, é o sistema vicariante. Se ele é bom, ele pega pena. E cometeu o crime, se ele é bom, ele vai pegar o quê? Pena, se ele for condenado, claro. Né? Se ele é doente mental e foi constatado que cometeu um fato típico jurídico, mas não tem culpabilidade, não é doente mental, conforme aduz o artigo 26, comprovado através de perícia, ele só pode pegar a medida de segurança. Antes da reforma de 84, o Código Penal ele trabalhava com o chamado sistema do duplo binário. O que significa isso? O sistema do duplo binário era que um doente mental ele cometeu um crime, ele iria pegar ao mesmo tempo pena e medida de segurança. Ele poderia descer para um presídio, ficaria no máximo afastado dos demais, mas ele iria pegar uma conjugação, iria ser aplicada a ele uma conjugação de pena e medida de segurança. Então isso hoje em dia, gente, é defeso. Então é o sistema vicariante. Se ele é doente mental, ele só pode pegar de fato uma medida de segurança. E aí no artigo 96 do Código Penal fala das medidas de segurança. As medidas de segurança, elas têm um prazo aí que vão, né, de 1 a 3 anos, né, um prazo mínimo. É apenas um prazo mínimo. Ele só vai deixar de cumprir a medida de segurança quando, de fato, houver a cessação da periculosidade. É o que você vê aqui no artigo 97, não é? Do parágrafo 3º, certo? No artigo 96, no artigo 97, certo? Então precisa ficar cessada a periculosidade. Então você olha também no artigo 97, parágrafo 1º do Código Penal, tá bom? Então é um prazo mínimo. Então a medida de segurança, na realidade, ela tem um prazo indeterminado. Medida de segurança não é a mesma cor de pena. Mas a jurisprudência do STJ já pacificou que a medida de segurança também não pode ser superior ao prazo máximo da pena em abstrato. Não é? Então, não pode ser superior ao prazo máximo da pena em abstrato. Vamos supor que o sujeito cometeu um furto simples. Pena, reclusão de 1 a 4 anos. Né? E ele é doente mental. Quanto tempo ele poderia ficar detido? Né? Aliás, aí cumprindo a medida de segurança. O máximo que ele poderia pegar de medida de segurança seria 4 anos. Né? O máximo. Então, não poderia passar jamais, no entendimento do STJ, o prazo máximo da pena máxima em abstrato do crime. Então eram esses detalhes, gente, que eu queria falar com vocês. Acompanhe aí no material de vocês, que eu sempre vou juntar mais novidade e também vou enviar material para vocês. Muito obrigado, um forte abraço.